a cartilha petista, as vigarices e mais uma vaia para Dilma. Está difícil para a soberana deixar o castelo e andar entre os súditos. Dilma, vaias depois do pronunciamento e da oficialização da candidatura. Vai mal. O PT decidiu fazer uma espécie de cartilha, leia post anterior, para enfrentar o embate eleitoral. Não deixa de ser curioso. A tônica do panfleto é a seguinte: os candidatos de oposição não teriam propostas para o país. Digamos que assim fosse. Não perca seu tempo, no entanto, tentando saber, então, quais são as ditas propostas do PT. Não existem. Até porque me parece evidente que aquele que governa já reúne as condições para fazer o que tem de ser feito, não é mesmo? Mais do que propor, precisa é agir. Se Dilma sabe como devolver a inflação para o centro da meta, por exemplo, por que ela não devolve, então, a inflação para o centro da meta? Se Dilma sabe como acabar com a roubalheira da Petrobras, por que, então, ela não acaba com a roubalheira da Petrobras? Se Dilma sabe como responder aos graves entraves existentes na infraestrutura, por que, então, ela não responde aos graves entraves existentes na infraestrutura? Se Dilma sabe como reverter, ou minimizar ao menos, o rombo histórico que haverá nas contas externas, por que, então, ela não reverte ou minimiza? Se Dilma sabe como resolver o estado de miséria da segurança pública, por que, então, ela não resolve o estado de miséria da segurança pública? A resposta é simples: ela não faz nada disso, ou porque não sabe, ou porque o arco de alianças que a sustenta no poder não permite. Dilma tem uma base de apoio gigantesca. Ainda que ela venha a vencer a disputa, terá certamente menos apoio no Congresso do que tem hoje. Querem um exemplo? Um eventual governo Aécio Neves contará com um PMDB mais unido na base de apoio do que um eventual novo governo Dilma, embora esse partido vá para a disputa tendo garantida a posição de vice na chapa encabeçada pela petista. Restou ao PT, então, lançar uma cartilha em defesa da presidente, dizendo por que os outros não podem ser eleitos, não porque ela deve ser reeleita. E aí sobram as picaretagens e as mistificações de sempre, que alguns vigaristas intelectuais já estão tentando transformar em teoria política. A defesa da independência do Banco Central, ou de um Banco Central independente das injunções políticas, que é o mínimo que se pode esperar da autoridade monetária, foi transformada, na cartilha petista, numa suposta ação antipovo. A afirmação de que um presidente da República não pode ser refém da popularidade é lida como a defesa de medidas amargas contra os pobres. Assim, pergunta-se: qual é a proposta do PT? Mais uma vez, investir na falsa polarização entre nós e eles. Entre os supostos defensores do povo e seus algozes. Não sei, não tenho a impressão de que esse discurso já não cola mais com tanta facilidade. Ou vamos ver. Vaia, neste sábado, a presidente Dilma foi à abertura da 80ª edição da Exposebu, em Uberaba, Minas Gerais. Quando seu nome foi anunciado, explodiu uma sonora vaia. Aqui e ali, leio que se trata, afinal, de um reduto do senador Aécio Neves, PSDB, candidato do PSDB à presidência. E, não deixa de ser. Mas e a vaia ávida na festa promovida pela CUT, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo? Não se pode chamar, creio, de reduto tucano um evento patrocinado pela central que atua como um dos tentáculos do PT. E, no entanto, os petistas não conseguiram fazer um miserável discurso. A chuva de garrafas, latas e bolas de papel não permitiu. A cada vez que alguém pronunciava o nome de Dilma, era vaia na certa. O mesmo se deu na manifestação organizada pela Força Sindical. Então vamos ver. Dilma vai ao ar em rede nacional de rádio e TV na quarta, anuncia bondades, e é sonoramente vaiada na quinta. O PT praticamente a oficializa como candidata na sexta, e tome mais vaia no sábado. A máquina de difamação do petismo sempre foi muito poderosa, não é de hoje. Vem lá dos tempos em que era um pequeno partido de oposição. A internet multiplicou muito seu poder. Mas me parece que, desta feita, as pessoas já estão um tanto mais precavidas.
a imprensa e o paradigma Luiz Renault. O PT parece andar sem ideias. Em sua cartilha, a imprensa apanha mais uma vez, tratada como o verdadeiro partido de oposição do Brasil. Os petistas consideram que noticiar as lambanças na Petrobras ou os vínculos de André Vargas e Alexandre Padilha com o doleiro Alberto Youssef é coisa de oposição. Não. É coisa do inquérito da Polícia Federal. Mas sabem como é a boca torta. Lembram-se de Luiz Renault, o capitão de polícia corrupto do filme Casablanca? Ao dar uma ordem a seus subordinados para apurar os responsáveis por um assassinato, e com o intuito de proteger Rick, seu amigo, dispara uma frase que ficou famosa: "Prenda os suspeitos de sempre". O jornalismo independente está entre os suspeitos de sempre do petismo. O paradigma de honestidade do partido é aquela gente que vive pendurada nas tetas das estatais e da verba oficial de publicidade. Os petistas parecem acreditar apenas na honestidade intelectual que tem um preço. Por Reinaldo Azevedo.